Olá, sejam bem-vindos para mais uma live. E hoje o tema é: por que preciso da confirmação da minha mãe para tudo? E aí, você se pega em algum momento precisando dessa aprovação e dessa confirmação da sua mãe para tudo que você vai fazer? Hoje a gente vai entender um pouquinho por que você, filho, se vê aí nessa situação, de onde vem essa necessidade de precisar da confirmação da sua mãe para tudo. Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a superproteção, O que é essa superproteção? A superproteção, gente, é muito diferente de proteção, Então, quando a mãe superprotege um filho, ela não quer que ele sofra nada na vida, Então, ela quer que ele fique longe de qualquer sofrimento, mesmo aquele sofrimento que a gente entende como algo importante e saudável para o ser humano, Por quê? A proteção é algo que essa mãe ela faz para você para te livrar de algum perigo, Então, a criança, isso vamos pensar lá na fase da infância, Quando a gente é criança, a mãe ela precisa proteger a gente dos perigos que a gente não sabe se proteger. Então, tem muitas coisas que ela faz como algo saudável. A superproteção, ela passa da conta, Então, até ontem eu estava estudando, vendo um vídeo, e eu vi uma moça dizendo que ela teve bebê e estava muito frio naquela época. Então, o que ela fazia? Ela deixou o filho dela cerca de uma semana, Ela cuidava dele no quarto. Ela ficou com medo de tirar ele do quarto, então ela não levava ele nem ao banheiro, nem na sala, em nada, Ela não saía com ele pra nada, ela fazia tudo dentro do quarto, com medo que ele pegasse alguma friagem e ficasse doente. E aí o marido, saindo pro trabalho e chegando em casa, percebeu aquela situação e falou pra ela: tem alguma coisa de errado, a gente precisa fazer alguma coisa porque isso aqui não tá certo, E aí foi quando ela começou a entender que ela estava super protegendo, que ela tinha um medo muito grande que essa criança sofresse, E ela precisou procurar ajuda e aí ela conseguiu entender o motivo pelo qual ela super protegia aquele filho, Então a gente entende que é algo que passa da conta. Essa mãe, gente, o que ela tende a fazer? Ela tende a ser, ela cria um para-choque que afasta essa criança de qualquer sofrimento. Então, ela não deixa ele ter acesso às dificuldades da vida. Na verdade, ela tem medo da vida, Para ela é algo assim, de extremo perigo. Então, ela quer proteger de tudo, até de coisas que é importante que o ser humano passe. Então, vamos imaginar, vamos pensar juntos que você sempre teve essa super proteção da sua mãe, E aí, ao longo, da vida, isso foi se tornando, isso não evoluiu, Sua mãe continuou com esses cuidados extremos até a fase adulta, Então, por que a gente entende? Que essa superproteção, gente, ela tem que evoluir. Ela não pode ficar presa lá naquela fase enquanto criança, Então, ela precisa evoluir, entendendo que esse ser humano, que você já está no ponto de fazer coisas por você também. E a mãe, ela tem que deixar com que você faça, com que você aprenda, a se defender, a escolher e tudo mais. Mas vamos imaginar que essa mãe, sua mãe ainda te super protege até então. E isso vai gerando o quê? Dificuldade de decisão, Então, você passa a se tornar uma pessoa muito indecisa, Você não consegue decidir sozinho, você tem medo de decidir e errar, você tem medo de arriscar, Você tem medo de tomar uma decisão e ser algo errado, ou tomar uma decisão e se arrepender no futuro. Então, você tem uma necessidade de perguntar para sua mãe o que ela acha, Então, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso conversar com a minha mãe primeiro, E quando você tenta fazer, a sua mãe chama a sua atenção e ela fala pra você: tá vendo? Você tomou uma decisão sem me falar, por isso que deu errado, Então, talvez ela fale não com intenção de prejudicar, de fazer mal, mas ela fala com algo automático: nossa, você precisa me consultar?
porque ela sempre esteve nesse lugar, né? E isso também reforça para você a necessidade de ter que perguntar. E aí você pensa, nossa, poderia ter perguntado para minha mãe, né? Se eu tivesse perguntado, não teria dado errado. Então isso passa a ser algo que acontece sempre, né? Algo contínuo na sua vida. E aí é onde a gente precisa entender, né? Então, gente, o que tá ligado nisso também? A insegurança, né? A indecisão e a insegurança, elas caminham juntas. Isso tudo a gente vai conversando até chegar lá no motivo pelo qual você precisa sempre da confirmação da sua mãe. Então vamos pensar. Você tende a se tornar uma pessoa insegura, né? Então lembra, minha mãe sempre decidiu por mim, a minha mãe sempre me super protegeu, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de sofrer, né? Porque a sua mãe não deixou que você sofresse. Ela sempre foi esse para-choque. Ela sofria por você, ela evitava por você, ela fazia antes de você, ela antecipava por você sempre. Tá, a insegurança, né? Bate na sua porta. Então você tem medo, você tem sentimentos de impotência, você não se acha incapaz, né? Você acha que não vai dar conta. Nossa, eu vou entrar num trabalho novo, eu vou entrar num serviço novo, e agora, né? Como que vai ser? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir pegar esse serviço rápido, né? Será que eu vou conseguir produzir o tanto que precisa? Será se... E aí, né? Começa a vir vários e vários questionamentos, várias dúvidas, né? E aí você vai dando corda para essa insegurança. E aí é onde a gente entende que a necessidade da confirmação está ligada a isso. Porque aí eu sempre tive a minha mãe que escolheu por mim, né? Você sempre teve a sua mãe que confirmou para você. E aí você tem essa necessidade que ela confirme mais uma vez. Então vamos pensar. Você vai trocar de carro, né? Ah, cheguei no ponto agora, eu preciso trocar meu carro. Ou sei lá, vai comprar um carro. E aí você fala para sua mãe, né? Você fala, mãe, eu vou trocar de carro, né? E ela vai falar para você, que carro que você tá querendo pegar, né? Comprar. Você vai falar, ah, eu quero tal carro, né? Eu quero não sei, eu quero um tal carro. E ela vai falar, olha, esse carro, eu não acho que seja um carro importante para você. Por quê? Ele é um carro que tem mecânica, né? De mecânica cara. Você vai precisar gastar um pouco com esse carro. Ele gasta muito combustível, né? Essa cor também aí não tem um mercado dela, nossa, não vende. É um carro difícil de comércio. Não vai mexer com isso não. Não vai trocar esse carro não. Não vai comprar esse carro não. Pega um outro carro. Pega esse que é um carro de seguro mais barato, que tem uma mecânica mais barata. É um carro de saída, tem um bom comércio. Não é um carro que gasta muito combustível, né? Então escolhe esse carro. Mas é um carro que você fala, gente, não tem nada a ver comigo. É um carro que não tem nada a ver. E aí eu vou pegar esse carro. Ai, mas a minha mãe pensa assim, né? Ela tem razão, ela tem experiência de vida. Ela sempre escolheu por mim. Então eu acho que eu vou seguir o que ela tá falando. Mas aí é onde vem aquela ansiedade, né? Ai, nossa, mas eu queria tanto aquele carro, né? E agora, eu troco ou não troco? Eu compro ou não compro? Porque minha mãe... Aí vem o sentimento de culpa, né, gente? Você se sente culpado por não aceitar a confirmação da sua mãe, né? A aprovação dela para trocar aquele carro. E aí você fica nesse impasse de não saber que caminho vai seguir. Então, gente, na maioria dos casos, a gente vai lá e compra o carro que a nossa mãe quer. Mas e a sua vontade? E você? O que você quer, né? O que você quer? Você quer trocar esse? Você quer esse carro? Não quer. Então vamos pensar juntos. O que você poderia fazer nessa situação? Tá, mas aí você vai falar pra mim. Não, você vai falar pra mim seguir, né? Comprar o carro e pronto. E aí, se der algum problema, eu vou arcar com as consequências. Tá, mas e a insegurança? Você também tem medo, percebe? Né? Você também tem medo de comprar e dar errado. Você também tem medo você também se sente inseguro de decidir.
Então a gente está falando de duas coisas. A gente não está falando só da necessidade da confirmação da sua mãe. A gente está falando também da sua insegurança de dar um passo na vida. Percebe? Então nesse momento, a gente deixa de culpabilizar a nossa mãe pelo fato dela querer sempre decidir por nós. A gente também coloca o resultado ali, né, gente? A gente coloca também a questão da nossa insegurança, de não conseguir, de ter medo de decidir, né? Então, você, filho, também se sente inseguro de trocar esse carro e tomar a decisão por si próprio. Então, o que a gente poderia pensar? O que vai te deixar mais seguro, né? O que vai te deixar com o coração um pouco mais confortável de dar esse passo nessa troca ou nessa compra? Você pesquisa. Então, primeira coisa, pesquise sobre esse carro, né? Veja se realmente é um carro que para você é interessante, né? Você pode trocar ideias, você pode conversar com o mecânico, você pode conversar com outras pessoas que têm esse carro, né? Então você começa a colher informações, né? Você começa a colher informações. Então, você vai perguntar para o mecânico, você vai perguntar para quem tem esse carro, você vai tirar uma ideia no seguro, né? Você vai procurar sobre o comércio desse carro. E aí você vai se aproximando da sua decisão. Então você acha que a sua mãe, quando ela disse para você que era um carro mais barato, que era um carro de mecânica mais barata, era um carro que gastava pouco combustível, você acha que ela ouviu isso? Você acha que ela, na verdade, você acha que ela tirou essa ideia de dentro dela? Não. Ela também foi orientada, ela também acompanhou um processo e ela concluiu que é isso. Então você também precisa fazer isso. Então você também precisa pesquisar. Você também precisa correr atrás. Porque na vida inteira a sua mãe fez por você, né? E isso, gente, é confortável, não é? Sua mãe fazer tudo pra você, pensar tudo pra você, antecipar tudo. Quem quer ter alguma frustração? Ninguém. A gente quer aquilo pronto, a gente quer aquilo fácil, a gente não quer sofrer se o negócio dar errado, né? Mas agora você chegou num momento da sua vida que você precisa decidir. Você está no momento de decidir. Você está no momento de dar passos. E, gente, é libertador isso. É libertador você conseguir decidir, você conseguir dar um passo, né? Você conseguir comprar seu carro e falar, gente, é esforço meu, um carro minha cara, um carro que parece comigo, né? Tá. Então, você vai trocando ideias, você tira ideias, você vai atrás de pessoas que têm informações, que são pessoas confiáveis, né, gente? E vai chegando mais próximo da sua decisão. Quando você tiver vários recursos, né, que são essas ideias, que são coisas concretas, você toma a sua decisão, né? Mas percebe que eu precisei buscar segurança para mim? Você precisou de buscar essa segurança para você. Você não ia tomar uma decisão do nada, né, gente? Do dia para a noite. As coisas não são assim. Então, precisar da confirmação da sua mãe tá ligado, gente, à sua insegurança. Então, por que o filho de mãe superprotetora precisa tanto da confirmação da mãe para tudo? Porque ele é inseguro, né? Então a insegurança, gente, ela chega assim, eu costumo falar que o filho de mãe superprotetora, ele é muito inseguro. Ele é muito inseguro. Gente, eu já estive nesse lugar, eu já experimentei insegurança, de uma forma assim, de não conseguir, de ter muito medo, sabe? O medo de tomar a decisão mesmo e me arrepender e o negócio não dar certo e sofrer com aquilo. É algo muito sofrido, a gente sofre muito sendo inseguro, mas a gente tem que dar passos, né? A gente tem que arriscar. Eu acho que isso vai nos levando, nos aproximando daquilo que eu sempre falo, né? Da gente conseguir agir na vida, né? E isso, quando a gente entende que nós também temos uma parcela, né?
nessa questão da confirmação da mãe, essa necessidade, a gente também tem uma parcela de precisar disso. Isso vai nos mostrando que a gente também tem que ter essa responsabilidade de ir mudando com a gente mesmo. E uma coisa que eu falo, gente, que me ajudou muito, né? Quando eu estava nesse lugar, né? Que eu sempre falo, né? Eu falo do método 3F, né? Que é o método que eu vivi e que hoje me faz ser essa pessoa segura na vida, né? De conseguir escolher minhas coisas, de conseguir te arriscar, sabe? Mesmo que se der errado, eu tô aprendendo com aquilo, sabe? Hoje eu me sinto mais forte, eu sou uma mulher mais forte hoje. Então, o que me ajudou muito? Eu trocar uma palavra, né? Então, o filho de mãe superprotetora, ele precisa de na verdade, ele precisa de confirmação, né? Então, ele mesmo que ele quer tomar uma decisão e ele tem medo, mesmo que ele quer tomar uma decisão, ele tem medo. Então, ele fala pra mãe, a intenção é falar para que ela ouça e ela confirme. Quando ela confirma, ela fala, nossa, ótimo, pronto, era o que eu precisava, né? Ótimo, isso, nossa, aí ali eu ia. Aí eu pegava e ia, né? Só que nem sempre ela falava, então ela colocava a opinião dela e aquilo me deixava numa ansiedade dentro de mim, que eu falava, gente, não era isso. Mas aí a minha mãe falava o que ela pensava, misturava com o que eu queria e no final eu fazia o que ela queria, não fazia o que eu queria e me dava uma ansiedade. Eu sofria com aquilo. Então o que eu fiz? Eu troquei essa palavra, eu tirei o confirmação por comunicação. Então eu comunicava a minha mãe do que eu ia fazer. Né? Então eu chegava, eu colocava dentro de mim, Thaisa, você vai comunicar, você não está pedindo confirmação, você não precisa, né? Dar esse passo, você precisa confiar em você. Então você comunica, você não pede confirmação. E aí eu comecei a comunicar, mãe, vou trocar de carro, né? Se eu achasse necessário, tá, gente? Isso também não é uma, né? Porque chega um ponto que você nem fala mais. Eu tô dizendo isso porque talvez, o que acontece? É uma transição, né? Então você tá no momento de precisar da confirmação. Isso parece que é algo que faz parte do filho, ele tem que pedir, porque senão ele não é filho, né? Só que aí essa transição do pedir confirmação para comunicação, isso vai um tempinho, né? A gente não faz isso do dia para a noite. Então, talvez você ainda precise, né, indo devagar para esse lado. E aí você começa, se houver necessidade de falar com ela, de comunicar, tudo bem, se não, tá? Mas se você ainda tem muita dificuldade, então você usa essa palavrinha da comunicação. Então, mãe, esse exemplo que eu dei, o exemplo do carro, vocês poderiam fazer isso. Então, mãe, eu tô te comunicando, sabe? No fundo, lá dentro, né, de você. Então, eu tô comunicando ela, mãe, eu vou trocar de carro. Ah, mas mãe, tô indo lá, vou lá ver, já tô indo atrás, tirei ideias, conversei com pessoas que entendem sobre o assunto, tô indo, né? Mesmo que ela fale, aquilo vai gerar uma culpa, mas você vai trabalhando isso dentro de você. Então isso me ajudou muito, gente. E hoje eu faço as minhas coisas, eu nem falo pra ela, sabe? Isso também, gente, olha, vamos entender. Isso também não quer dizer que você também, em algum momento que você queira conversar com a sua mãe, você não possa conversar. Porque tem dias que a gente precisa de conversar com a nossa mãe, sabe? Eu às vezes tenho essa necessidade, né? De conversar com ela. Então eu troco ideia. Eu falo, mãe, o que você acha? Se o que ela falar pra mim for algo que me preenche, for algo importante, eu pego. Se eu vejo que ela tá querendo me controlar, que a Dona Maria, ela é assim, sabe? Ela tem hora que ela quer controlar. Aí eu já, opa, peraí. E a minha vontade, né? Então eu já pergunto pra mim mesma, Thaisa, o que você quer nessa situação? Ah, eu quero isso. Ah, então vou fazer isso. Aí eu pego a ideia da minha mãe, vejo o que ela tem de bom, né? Porque talvez ela tenha algo de bom a me oferecer. E eu também preciso estar aberta a isso, né? Aí eu pego um pouco do que ela quer, do que ela tá me falando, e misturo ali com o que eu quero e decido por mim. Então, gente, com o passar do tempo, isso vai ficar tão natural que vocês vão, assim, vocês vão nem se reconhecer, gente, do tanto que é bom a gente não precisar dessa confirmação de mãe, sabe? Porque, na verdade, é o sentimento de culpa, é a insegurança
que tá na frente. É ela que tá fazendo você pedir confirmação. Porque você é inseguro na vida. Você tem medo de arriscar. Você tem medo de tomar decisão e se arrepender, né? Então não parte somente da sua mãe. Parte de você também. Então você se tornou esse adulto inseguro. Então você precisa dar esse passo. Você é um adulto e pode, né, tem condições de decidir. E se errar, gente, toca o barco. Errar é humano, a gente nem sempre vai acertar. A gente aprende com os erros, né? Com os erros que a gente aprende. E a nossa mãe super protetora, ela tende a não deixar a gente errar, porque ela quer super proteger. Ela não quer que você sofra. E você precisa passar por esses altos, sabe? E baixos. É necessário, gente. Eu falo que isso que é o bonito da vida, né? A gente passar pelos altos e baixos e aprender com eles. O quanto a gente se fortalece, o quanto a gente pode ensinar para o outro. Eu tô aqui ensinando para vocês, eu tô aqui trazendo para vocês o método que eu vivi, que mudou a minha vida. Então, assim, entendam que é possível, gente. É possível vocês mudarem essa palavra de necessidade de confirmação por comunicação, sabe? Eu consegui comunicar com a minha mãe, trocar ideias, conversar e ter a sua vontade. A sua vontade que prevalece, sabe? Aquilo que fica firme aí em você e que faz você arriscar e vencer na vida, tá? Então, assim, ó, hoje, gente, quero pedir desculpa, né, pelo meu atraso aí, né? Na verdade, eu não consegui entrar no horário hoje, tive uns probleminhas, né? Acho que a gente tá na vida para isso, né? E às vezes em algum momento vai surgir algum imprevisto, eu tive que resolver um problema, né? Então, entrei um pouquinho mais tarde, mas a mensagem de hoje, né, a live de hoje com esse tema, por que eu preciso, né, da confirmação da minha mãe para tudo? Acho que eu consegui trazer aqui para vocês esse método, né, esse caminho para atingir, né, esse filho mais decisivo, mais seguro, né? E na próxima quarta-feira às 8h30 a gente tem live de novo. Então a gente vai se encontrar mais uma vez e eu aguardo vocês, tá? Um beijo da Psico e até quarta-feira. Muito obrigada!